Bom, nessa videoaula agora a gente vai ver um pouco sobre a interface do Blender, né? Primeira vez que você abre o Blender, você vai ver essa opção de linguagem, né? Eu recomendo você deixar ela em inglês, porque boa parte dos tutoriais, qualquer tipo, a documentação do Blender é basicamente em inglês. Então, eu recomendo deixar ela em inglês. Caso você não queira, ela tem aqui português do Brasil. É, ele te pergunta sobre os comandos, os atalhos do teclado do qual você quer utilizar. Nas versões mais antigas do Blender, ele usava outros, como o do seleção do mouse era para o lado direito, por exemplo. Então, que ele dá a opção para usuários mais antigos usarem atalhos mais antigos. E caso você esteja vindo de outra plataforma, como Maya ou algo assim, ele pergunta se você quer usar o padrão da indústria, né? Ele vai vir com boa parte dos atalhos do Maya. Eu recomendo você deixar em Blender. É sempre importante você usar opções mais atuais, né? Assim como aqui na hora de seleção, ele está perguntando se você quer selecionar com o botão esquerdo ou com o direito. Novamente, as versões antigas do Blender ele dava. Você selecionava com o botão direito do mouse. Então ele está te perguntando aqui basicamente para usuários mais antigos, né? Aqui ele pergunta do tema, né? Você quer usar outro tema? Esse tema Dark eu acho que me agrada mais, é melhor nos olhos quando você passa mais tempo dentro da tela. Para essa tela fechar, você pode clicar do lado de fora. E essa daqui é a interface do Blender, né? A viewport. Essa parte aqui a gente chama ela de 3D View, o viewport. Antes da gente ver um pouco mais sobre a viewport, eu vou apresentar outros componentes do Blender. Aqui agora você pode ver que a gente tem as opções padrão de qualquer outro software, né? Tipo o File, né? Onde você pode criar um novo projeto. Você pode abrir um projeto já existente. Ele tem uma lista aqui de arquivos já foram abertos. E aqui ele bota para uma opção de você restaurar os últimos projetos, né? O último projeto aberto. Salvar, né? Salvar como. Isso aqui é muito parecido com outros softwares. Daqui para baixo a gente vai ver ao longo do curso, né? Eu acho que é melhor. Aqui a gente tem a barra Edit, com acho que mais importante essa preferência. Aqui você pode, caso você tenha colocado uma opção diferente naquela tela inicial, você pode alterar por aqui. Você clica aqui em Keymap e aqui você consegue fazer aquelas alterações, porque aquela janela não aparece novamente, né? Você pode selecionar outras opções com o mouse. Então aqui nessa Keymap você pode fazer a configuração novamente, caso aquela primeira não te agradou, né? Aqui, gente, ainda na barra aqui em cima, a gente tem opções aqui de usar o layout, né, o padrão, assim que você abre o software, é assim que ele fica. A gente tem a parte de modelar. Temos também aqui escultura, né, tem o V-Editing, texturas. Esse aqui ao longo do curso a gente vai ver alguma dessas ferramentas, não vão ser todas que a gente vai ver, né. Você pode adicionar mais, né, clicando no scroll do mouse e arrastando, você consegue ver opções ocultas aqui, né. Quem sabe até adicionar mais. Eu vou deixar aqui em Melt, que é o padrão. Uma coisa importante é que vocês podem observar que conforme vocês vão entrando nessas opções, aparecem opções aqui na barra lateral. Então, conforme o tipo de trabalho que você vai fazer, ele vai aparecer novas ferramentas. Aqui também a gente pode ver, aqui a gente tem a janela de outline, né? A gente tem aqui algumas coleções. Os objetos na viewport, elas ficam aqui, né? Então você pode selecionar alguma delas por aqui. Então temos coleções aqui, porque mexe um pouco no Photoshop.
Isso é um pouco parecido com se fosse as coleções do Photoshop, né? Você consegue salvar aqui, caso você queira tenha muitos objetos. Isso aqui facilita um pouco na organização do seu projeto, né? Você clicando aqui no direito, você pode escolher uma cor diferente, caso você goste um pouco mais de organizar. Aqui nas primeiras opções, você pode criar uma coleção nova, seja uma filha, né? Quando você clica por cima, ela vai criar dentro dela, né? Você pode criar clicando aqui por fora. Você vai ver para você criar uma nova coleção. Aqui é a janela de propriedades. Ela tem várias opções. Caso o seu computador não apareça todas de uma vez só, você pode clicar com o scroll do mouse e arrastar. Caso a resolução da minha tela deixe aparecer todas, né? Mas aqui, por exemplo, você pode, nessa barra lateral, não aparece tudo, você pode rolar um pouquinho, né? Então aqui a gente vê um pouco sobre as configurações de renderização, tipo a engine de render, algumas configurações, pode ver resolução, podemos usar alguns modificadores, configurações para collections, a depender do objeto selecionado. A gente tem como ver os modificadores, a gente vai ver alguns desses modificadores. A gente pode ver texturas, materiais. Então, aqui tem várias opções que, ao desenrolar do curso, a gente vai vendo um pouco mais sobre elas, né? Aqui embaixo a gente tem a timeline. A gente pode apertar play para rolar alguns frames para frente. Ela vai ser muito importante para fazer uma nova animação. Então, dentro da timeline, a gente pode ter algumas opções aqui. A gente vai ver aqui Dope Sheet, por exemplo, uma delas que a gente vai usar ao longo do tempo para criar os keyframes. Então, colocando aqui a timeline, você vai ver todas as opções, como o quadro que ela está posicionado no momento. Então, eu posso arrastar ela por aqui, clicando e arrastando, posso selecionar ela aqui também. Eu posso botar um número, colocando diretamente o número que eu quero. E ela fala aqui onde eu vou começar, onde eu posso terminar. Uma coisa importante também, que a gente pode usar bastante no futuro, é dividir as telas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a viewport. Então, aqui no cantinho de qualquer uma dessas janelas, na verdade, você pode pegar aqui e assim que aparecer esse ícone, você pode clicar e arrastar. Ele vai duplicar essa janela. Então, se usar esse lado aqui, por exemplo, e arrastar por aqui, ele vai copiar isso aqui. E eu posso modificar. Então, por exemplo, que aqui eu queira colocar uma imagem de referência, eu clicando no ícone, né, você pode observar que como for uma duplicata, eles vão ficar bem parecidos. Então, nesse ícone aqui, eu vou colocar aqui imagem. Tá aqui a imagem editor. Aí que eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem de referência. Aqui eu posso colocar outra opção. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui um Shade Editor, eu posso usar junto com isso. E caso eu não queira mais essa janela, eu posso simplesmente clicar bem aqui na divisão. Eu clico direito e eu posso usar a opção de Join Area. Assim que eu clicar, ele vai perguntar qual desses lados eu vou querer excluir. Observe que tem uma seta, né? Se eu deixar selecionado desse lado, que vai ter a seta aqui, ele vai apagar esse lado. Se eu colocar para o lado esquerdo, ele vai querer apagar essa área. Eu vou colocar desse lado aqui, ele apaga e fica essa área toda dedicada. Aqui também eu vou clicar o direito, Join Area, deixa a seta virada para cá, clico e ele some. Então aqui na Viewport, a gente logo de cara, assim que a gente abre o software, a gente vai ter um cubo, né? Pode observar aqui junto com o cubo a gente tem uma luz e uma câmera. Conforme você vai selecionando os arquivos, aqui na aba de propriedade ele vai abrir as propriedades disponíveis para edição desse objeto.
Então, se eu selecionar a câmera, ele vai ter opções. Bom, selecionando a luz, eu vou ter aqui algumas opções sobre a luz. Selecionando a câmera, eu vou ter algumas opções sobre a câmera. Assim como o objeto. Clicando aqui no objeto, caso é o cubo, você vai ver que eu tenho algumas opções como criar um material para ele. Eu posso adicionar modificadores. E sempre quando eu estou selecionando, e ao selecionar qualquer um desses objetos, a gente pode usar essas opções de navegação, né? E vai ter uma aula exclusiva só sobre a navegação do software. E aqui a gente tem também algumas opções como o wireframe. Clicando no wireframe, a gente só vê a parte do objeto, né? A gente pode colocar no modo objeto, né? Que é o jeito padrão que a gente já observa. A gente pode ver também o look dev. O look dev é bom para quando você já tem algum material aplicado, você consegue ver propriedades do material. E temos a versão renderizada, né? Que a gente consegue ver aplicando um pouco mais sobre luz, né? Sobre o tipo de material, né? Uma modificação do objeto. Aqui dentro a gente pode ver também sobre o modo perspectiva. Né? A gente pode ver o modo perspectiva ortográfico. Lembra que o modo perspectiva é como o olho humano vê. Então, você consegue ver com um pouco mais de ênfase a parte mais próxima e um pouco mais longe a parte que está mais longe. Né? O modo ortográfico, independente de distância, ele sempre vai ficar com o mesmo estilo. Né? Sem forçar muito a vista. A gente tem também aqui o gizmo. Né? A gente pode rodar, rotacionar a cena clicando. Porque dentro do gizmo a gente pode selecionar algumas visões pré-definidas para ver como é que vai ficar o objeto, você ter um pouco mais de controle sobre o ambiente 3D. Bem, é isso. Na próxima videoaula a gente vai ver um pouco mais sobre navegação do Blender.